Vou trabalhar aqui. Vamos começar então. Vou fazer uma fala e aí o professor Gustavo vai fazer a abertura e em seguida passamos para o senhor, tá bom? Tá bem? Uhum. Eu vou pedir para que todos deixem o microfone fechado e as câmeras também. E aí, ao final, nós podemos abrir para as perguntas ou também vocês podem colocar no chat que eu leio e repasso ao professor para que possamos fazer um diálogo aqui sobre a nossa temática de hoje. Então, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Faculdade Pan-Americana de Administração e Direito, para a nossa aula magna, que tem como tema Integridade Corporativa e Compliance, a emergência de uma nova cultura de empresa. Este evento especial é uma celebração do Dia do Administrador, reforçando a importância da temática em nossa profissão. Gostaríamos de iniciar esta aula agradecendo a presença de todos, em especial do Dr. Fábio André Guarani, uma referência no tema proposto, que gentilmente aceitou o nosso convite para compartilhar seu vasto conhecimento conosco. E para fazer a abertura oficial e dar as boas-vindas, iniciarmos a nossa aula, convidamos o professor e coordenador do curso de Direito da Faculdade Pan-Americana de Administração e Direito, Dr. Gustavo Afonso Martins. Oi, Com boa a noite a palavra. todos. Muito obrigado, professor Elaine. Obrigado, professor Fábio Guarani. Obrigado, alunos. Obrigado pela toda a direção aqui e mantenedor da Faculdade Pan-Americana, pela oportunidade que nós temos de termos esse momento de conversarmos, né, e ouvirmos, aprendermos com o professor Fábio André Guarani em relação ao tema que é desafiador nos dias de hoje, sobretudo pelos acontecimentos que a gente vem experimentando, né, as reviravoltas em relação às questões que envolvem a boa governança, o compliance e por aí vai. ESG, que está na moda, a responsabilidade social da empresa. Então, é uma satisfação poder aqui estar nessa banca virtual, por assim dizer, com a professora Elaine, que é a coordenadora do curso de administração, né? Esse evento é em relação ao curso de administração propriamente dito. E o curso de Direito aqui, como a PAN é focada nesses dois cursos, penso que andam de mãos juntas essas duas disciplinas, tanto Direito quanto Administração e outras, né, mas focando aqui na Administração e Direito. E, em especial, agradeço ao professor Fábio Guarani, e aqui, quebrando um pouquinho o protocolo, mas considerando que nós temos alunos aqui, já podemos até considerá-los como colegas de profissão, porque até a questão aí de um ano, mais ou menos, 2017 fui aluno do professor Fábio Guarani no mestrado, no doutorado, e hoje poder dividir uma banca com o professor Fábio Guarani é algo assim que mostra que é uma questão de tempo, né? Uma questão de tempo. Hoje a impressão que dá é que o professor está distante do aluno, mas talvez essa banca aqui mostre que é uma questão de tempo e não há distância. O que há é só a experiência, né, dedicação, esforço. E para mim é uma satisfação poder estar aqui na banca com o professor Fábio Guarani, inclusive sobre um tema que me é caro, até porque eu sou do direito empresarial, a minha atuação profissional e acadêmica. E o assunto ainda que o professor Fábio Guarani vai tratar, que é sobre compliance, trata, evidentemente, o direito empresarial e o compliance como mecanismos de mitigação de riscos, né? E o direito empresarial é, né, em sua essência, a busca pelo lucro. E o lucro é justamente o que justifica o risco que o empresário corre. Diferente das outras pessoas jurídicas de direito privado, a empresa vai visar lucro. Né? E ela vai colocar nesse lucro o que? Todo o seu custo, todo o seu risco. Então, o tema do professor Fábio Guarani, o tema aqui da professora Elaine, o tema da palestra de hoje é enriquecedor, faz a gente pensar o direito e a administração, ou tudo isso que está ao nosso derredor, né, no nosso cotidiano, na vida. Se eu não sou chefe, se eu não sou o empreendedor, o empresário, eu sou um funcionário. Então, eu tenho que ter essa compreensão do porquê que, afinal de contas, esses novos instrumentos, nem tão novo assim, mas pelo menos conceitualmente parece ser novo, do compliance e outras ferramentas para mitigação de riscos, mas também como uma forma de boas práticas, boas condutas
que a empresa pode oferecer, seja para a segurança do trabalhador, seja para a segurança do próprio empreendedor e seja, afinal de contas, para uma melhor segurança na medida do possível do próprio mercado. Então, agradeço a oportunidade que a professora Elaine me concedeu, ao professor Fábio Guarani por trazer, e como eu já conheço as palestras do professor Fábio Guarani, as aulas, eu até comento com os alunos, respira antes que durante a aula você tem que escrever, né? É quase aquele mergulho debaixo da água, vai, né? Se tentar respirar debaixo da água, você vai ter problema. Então, mas é sempre muito proveitoso, muito proveitosas as aulas, enriquecedora. E então é com grande satisfação que eu agradeço a professora Elaine mais uma vez, ao professor Fábio Guarani, e já devolvo a palavra, desejando a todos aqui uma proveitosa noite de aprendizado. Obrigado, professora Elaine e professor Fábio Guarani. Muito obrigada, doutor Gustavo. É um momento também de integração entre os dois cursos, né? Então, agradeço imensamente o apoio e a sua presença nessa noite conosco. Agora é com grande prazer que apresento, então, o professor, o doutor Fábio André Guarani. Muitos de vocês já conhecem, né? Mas vou fazer aqui a honra de apresentá-lo. Então, o doutor Fábio, ele possui graduação em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba, graduação em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, e doutorado em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal também do Paraná. Atualmente é professor titular do Centro Universitário de Curitiba, Unicuritiba, professor da Escola Magistratura do Paraná e presidente da Fundação Escola do Ministério Público do Paraná e procurador da Justiça do Estado do Paraná. Então, convido o doutor Fábio André Guarani para passo a palavra, né, a ele, agradeço imensamente a ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco para compartilhar suas valiosas perspectivas sobre o tema proposto. Por favor, recebam, então, o doutor Fábio. Fique à vontade, professor. Joia. Boa noite, professor Elaine, professor Gustavo. Boa noite a todos que estão, então, aqui com a gente. Quem quiser assistir, na verdade, com a câmera aberta, não tem problema, né? O microfone fica fechado, a câmera fica aberta, até facilita. E eu fico feliz de estar aqui porque eu fiz formação em administração de empresas e o campo da administração de empresas as pessoas, na verdade, não notam, mas ele está todo o tempo interferindo, intercalado com o cotidiano nosso. É, e ele é o universo em que se fazem pesquisas muito inovadoras e que muitas vezes as pessoas não sabem. Por exemplo, o estudo das tomadas de decisão ele deve enormemente ao campo da economia e da administração de empresas para ficar num exemplo. E o impulso que o estudo do comportamento humano nas tomadas de decisão teve nos últimos anos com neurociências tem produzido, por exemplo, insights que são a neuroeconomia, o neuromarketing, tudo aplicado ao campo da administração de empresas, porque, na verdade, esse campo é o campo que trata das trocas econômicas, antes de tudo, feitas através de empresas, de pessoas jurídicas, né? Me lembra isso, professora Elaine, um livro de um autor chamado Paul Zak, que é A Molécula da Solidariedade. É muito interessante, é um livro de neuroeconomia. Ele, aliás, funda uma disciplina chamada neuroeconomia, né? E ele trabalha a ideia de que nós produzimos nas trocas de confiança típicas das relações negociais, porque quando um compra do outro que vende, é preciso que um confie no outro. Nessa hora, nós produzimos um hormônio que é um hormônio de aproximação, um hormônio de solidariedade, um hormônio de colocar-se no lugar do outro, que é a ocitocina. E a ocitocina era um hormônio, de certa maneira, desprezado no universo do estudo da biologia, porque ele era associado a um momento só, o parto. E já esse momento, na verdade, só pela grandeza dele, ele, na verdade, deveria ser um momento de concentração de esforços, no sentido de que se olhasse esse momento não como um detalhe da vida, mas como aquele que gera a vida, e o ato essencial de solidariedade, que é o momento em que tu dá a alguém a possibilidade da vida. Então, esse é o mais poderoso dos atos de solidariedade. E agora se descobre com neurociências que nós nos encharcamos de ocitocina todas as vezes, por exemplo, que a gente faz uma relação negocial.
E assim o campo da administração de empresas, ele é antes de tudo um campo de pacificação. Muitas vezes as pessoas não pensam nisso, elas pensam na finalidade específica de uma empresa, na obtenção do lucro, nos fins dela, fins naturalmente legítimos, mas talvez a atividade de um administrador vá bem além do que ele supusesse dentro desse contexto, né? Então é nesse sentido que a gente deixa então um registro relacionado ao dia do administrador de empresas. Joia. E agradeço à professora Elaine pela oportunidade de poder trabalhar o tema da integridade corporativa e compliance na perspectiva de por que é que emerge hoje uma cultura de ESG, uma cultura de sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social, sustentabilidade econômica, uma demanda de que empresas respeitem e eventualmente promovam direitos humanos, um pedido, e mais do que um pedido, uma vinculação da empresa a práticas que fiquem dentro de marcos jurídicos, porque a preocupação com tudo isso cada vez mais manifesta. Essa é a nossa questão, é saber por que há 100 anos não havia essa preocupação no universo da gestão, da administração de empresas, com cumprimento normativo. E claro, cuida que a ciência da administração de empresas já existia. Eu estou me lembrando aqui das minhas aulas de administração de empresas, né? Estou me lembrando, por exemplo, dos estudos relacionados à ergonomia do Taylor, que verificava e controlava as velocidades de movimentos dos corpos nos postos de trabalho, e se costuma apontar lá no final do século XIX o Taylorismo como o início do estudo da administração de empresas na perspectiva de posicionar melhor o corpo do trabalhador para que rendesse de uma maneira mais consistente na realização das suas atividades. Então, o estudo dos tempos e movimentos parece ser o ponto inaugural da ciência da administração de empresas, né? Depois, já no começo do século XX, alguns momentos muito importantes, mas muito e substancialmente o Fordismo, como mecanismo de produção na linha de montagem, e é uma maneira de produzir. Então, estudar a maneira de produzir, né, e de produzir mais e melhor, talvez tenha sido esse pontapé inicial desse campo de conhecimento. Não estava lá muito preocupado com compliance há 100 anos, há 120 anos, quando já existia como estudo científico. É bem verdade que se eu quiser ser amoroso com a ideia de quando surge a noção de que empresas devem ter uma cartilha talvez interna de cumprimento normativo e serem ciosas, cuidadosas com o cumprimento de normas, como iniciativa própria, e não a partir de um Estado que cobra elas nesse sentido, mas por iniciativa delas, a gente jogando aí no Wikipédia muito simples a ideia de compliance, a gente vai se deparar com a crise americana de 29, com o crack de 29 da Bolsa de Valores, e a partir dali com as práticas de integridade relacionadas a cumprimento normativo e regras internas criadas para um bom desempenho na perspectiva de cumprimento normativo de bancos. Então é muito interessante que bancos adotam políticas de compliance, de cumprimento normativo, por iniciativa própria, a partir do crash de 29, como uma resposta na perspectiva de uma atuação mais segura, sobretudo relacionada aos títulos que negociava, né, valores mobiliários que negociava, e que, na verdade, não levassem a uma nova quebra, como foi a quebra da Bolsa então. E eu até tenho um texto, professor, em que eu especulei alguma coisa que é perigosa, mas existe até mesmo um compliance medieval, tá? Se a gente quisesse voltar bastante na história, e se a gente quisesse descer na máquina do tempo, numa máquina que permitisse viajar no tempo, sei lá, em Milão, em 1300, nós nos daríamos de cara com corporações de ofício, que eram associações de produtores, sei lá, de sapatos, por exemplo, ou, por exemplo, de artefatos de metal, né? E esses produtores de sapato, a Corporação de Ofício dos Sapateiros de Milão, tinha uma espécie de regra interna de confecção dos sapatos, com requisitos de qualidade, com tipos de couro, com tipos de cordame, de cordas, com maneiras de fazer, com a estética, de modo a dar um certo padrão de produto, olha bem,
que derivasse de todos aqueles sapateiros que normalmente se concentravam num local específico das cidades. As cidades medievais tinham a Rua dos Sapateiros, a Rua dos Ourives, a Rua dos não sei o quê, então eles ficavam lá tudo com as suas bancas numa mesma zona da cidade. E para que a população confiasse no produto que eles vendiam, era preciso que todos seguissem uma regra de como fazer o sapato. E olha que interessante, aquele que fugisse da regra para economizar, para ganhar mais, para lograr o seu cliente, botando um produto de qualidade inferior, esse sujeito colocava em risco não só o seu negócio, mas a confiança das pessoas em todos os membros da corporação. Colocava em risco o coletivo, para usar uma palavra de hoje. E quando colocava em risco o coletivo, era preciso que o coletivo restaurasse a confiabilidade que as pessoas, consumidores, depositavam em si. E nessa hora, eles faziam um processo interno para julgar aquele membro que fabricou o sapato de uma maneira inadequada, que fez o sapato de uma maneira contrária ao modo correto de fazer. Contrafez. Fez de modo contrário. A contrafação dos sapatos é hoje uma palavra que nós usamos como sinônimo de falsificação. A gente usa muito em direito penal, tá? Minha área, falsificação de documentos ou contrafação de documentos vem do italiano contrafacere, fazer de modo contrário ao modo que se deve fazer, segundo a prescrição da corporação de ofício. E esse sujeito era punido, expulso da corporação de ofício numa reação que remediava a situação, devolvia a confiança das pessoas em relação ao grupo, né, de fabricantes, por exemplo, de sapatos, e a partir daí havia uma prática típica do que hoje um departamento de cumprimento normativo, um programa de compliance numa empresa faz. Porque um programa de compliance tem algumas metas, mas certamente a mais importante delas é manter a confiança das pessoas na empresa. A empresa tem um capital imagético, a empresa tem uma imagem a zelar. Esse é o grande capital da empresa, a imagem que ela tem junto aos stakeholders todos, né? Todos aqueles que se interessam de algum modo pela atividade da empresa, trabalhadores, público interno, consumidores, público externo, parceiros de negócio, público externo, o mesmo Estado que tem relações com a empresa, inclusive relações tributárias, e, portanto, todos nutrem uma certa confiança de que a empresa permanecerá fiel às suas promessas, ao horizonte das normas e daquilo que diz com bem produzir serviços e produtos para um consumidor, bem pagar quando pratica fatos geradores, ser bom parceiro não só de sócios, mas de fornecedores. Então, todo o universo de agentes em torno da empresa, que a gente chama de stakeholders, nutrem uma relação de confiança com a empresa. E a pretensão de um programa de compliance, antes de tudo, é preservar viva essa confiabilidade. É preservar firme essa possibilidade de confiança. Alguma coisa que aparecia lá atrás, no medievo, na Idade Média, em relação às pretensões de uma corporação de ofício. Claro que não era uma empresa, por isso que eu digo, é uma especulação, mas o fim era o mesmo. Manter a confiança. Claro que na Idade Média se falava lá de uma empresa que era confiável porque tinha virtudes cristãs. Hoje não. Hoje a gente trabalha na perspectiva de ser confiável por força de uma ética empresarial, né? Então, enfim, dentro desse contexto, quer ver outra muito interessante? A bancarrota, né? O sujeito que enganava clientes nessa mesma corporação de ofício podia ser julgado pelos membros da corporação e se constatasse a má fé dele na administração, não entregando os produtos, não cumprindo os prazos, não pagando os fornecedores, talvez para enriquecer de uma maneira então maliciosa, era quebrada a banca desse sujeito como uma pena. Então os membros da corporação julgavam e, se condenado, iam lá e quebravam a banca desse sujeito, tomavam os bens dele, tomavam os instrumentos dele e expulsavam ele da corporação. O que na Idade Média era horroroso, porque não pertencer a um grupo significava uma espécie de morte social. A gente chama isso em italiano rompere la banca, quebrar a banca, e que produz uma banca quebrada, uma bancarrota, né? E essa palavra é uma palavra que a gente usa hoje como sinônimo de falência. Uma falência decretada pelos pares, porque expulsando essa massa podre não se contaminariam e não levariam o seu público a colocar em xeque a confiabilidade no grupo.
A mesma coisa que se pretende com programas de cumprimento normativo, tá? Então, eu quis fazer essa introdução, que nem comecei aqui, na verdade, o que eu planejei, mas eu trouxe essa introdução para que a gente saiba o quê? Que grupos no ambiente da produção de bens e serviços, de maneira imemorial, zelaram para que os outros confiassem no grupo. Então, eu tenho exemplos medievais, eu tenho um exemplo do começo do século XX dos bancos americanos. Agora, que está acontecendo atualmente é o incremento da preocupação de que as empresas adotem padrões de cumprimento normativo. E talvez uma cultura em que se exige com muito mais força isso. E a minha meta nessa fala é uma só: é a gente tentar descobrir de onde vem essa cultura nova. Essa é a ideia, tá? O que produz essa cultura nova? É claro que não tem um insight, um vetor só. Existem vários. Eu vou me concentrar em um que me parece valioso, que é a ideia de sociologia do risco. Mas para isso a gente tem um percursinho para caminhar. Então vamos lá. Primeira coisa, não adianta a gente fazer uma fala sobre cumprimento normativo, integridade corporativa, compliance, se a gente não falar um pouquinho o que é isso. Então a gente pode iniciar dizendo o seguinte, que a governança corporativa ela tem 4 pilastras centrais. A administração de empresas, né? No modelo muito norte-americano, né, da onde vem todo o estudo, a grande fonte de estudo da administração de empresas é norte-americana. Quando se estuda direito penal, que é a minha disciplina, é a fonte alemã, mas a administração de empresas é a fonte americana, tá? E as pilastras são fairness, disclosure, accountability e compliance. O que é fairness? É o tratamento justo antes de sócios minoritários, né? Sobretudo aqueles nas SAs que são acionistas ordinários, que nem fazem voto, que nem votam, não são acionistas preferenciais. Mas também hoje uma relação de tratamento justo com todos os stakeholders. Então o conceito de fairness se estendeu dos sócios minoritários para todas as pessoas que estão em torno da empresa e se interessam de algum modo no trabalho dela, na atividade dela e se ligam de algum modo a ela. Eu incluo trabalhadores, público interno, público externo, fornecedores, parceiros de negócio, consumidores, mesmo o Estado. Disclosure significa que as atividades da empresa têm que ter, quanto possível, transparência. Basicamente, isso diz respeito, sobretudo, aos documentos contábeis, que sejam, então, claros para o público, sobretudo quando eu tenho um público que pode investir na empresa. E, de outro lado, um público consumidor, que a empresa deve garantir em relação ao produto e ao serviço, pelo menos nos períodos de garantia, né? Nos prazos que um produto ou um serviço tem de garantia. Então, a preservação da empresa exige uma certa transparência na perspectiva de revelar se ela anda bem ou não anda bem, com números públicos. Uma publicização, então, dos números da empresa. Agora, não adianta nada os números serem transparentes se eles forem falsos. Por isso, os números têm que ser verdadeiros, e aí se exige o accountability, como uma verdade daquilo que se expressa nos documentos da empresa. O accountability é o caráter correto, o caráter fiel das informações que são levadas a público. Porque eu insisto, não adianta empresas fornecerem a público informações dotadas de transparência se essas informações transparentes são falsas. Tá? Então elas têm que ser transparentes e verdadeiras, as informações. Isso é que forma o par do disclosure com a accountability. E mais do que isso, as empresas têm que cumprir as regras externas, isso são as normas, sobretudo estatais, mas não só, e regras internas, aquelas colocadas dentro da própria perspectiva de um contrato social para sociedades de responsabilidade limitada, ou para os estatutos, quando se trata, por exemplo, de uma SA, enfim, aquilo que prevê os atos constitutivos de uma empresa. A empresa tem uma regra interna, ela vem dos seus atos constitutivos, e tem uma regra externa, que é o direito empresarial, modo geral, e o direito do consumidor, o direito ambiental, o direito fiscal, tributário, o direito como um todo. A ideia de que uma empresa seja atenta ao cumprimento normativo desse conjunto de regras externas e internas, esta ideia é a ideia que faz o compliance operar, ou seja, um departamento de compliance numa empresa justamente é um departamento encarregado do cumprimento normativo. Tá? Então essas 4 pilastras, elas devem ser colocadas como
a base de uma governança corporativa consistente. A quarta pilastra que nos interessa, a última, a que eu apresentei, o compliance. Então vamos lá. Vamos colocar aqui algumas questões importantes. Para que existem programas de compliance? Quando que se instala um programa de compliance? Tá? Como opera um programa de compliance? E quais modalidades de programas de cumprimento normativo existem à luz de uma classificação própria do direito? Vamos para a primeira pergunta. São todas perguntas introdutórias, porque eu insisto, não adianta a gente falar de compliance sem dizer antes o que o compliance é, né? O que é o programa de integridade corporativa, enfim. Então, para que opera um programa de cumprimento normativo? Que metas ele tem? O Gustavo antecipou aqui. Prevenir ilícitos, neutralizar riscos. Toda vez que uma empresa ela atua numa certa zona de operação econômica, o ato de empreender, ele carrega consigo riscos para terceiros, insisto, público interno e público externo, tá? Então, por exemplo, a Uber. A Uber é um empreendimento mundial, né, que aproxima em redes de pareamento de oferta e demanda, aproxima consumidores de fornecedores de serviços de transporte. Agora, claro que para que isto opere bem, ela tem que prevenir ilícitos relacionados ao quê? Ao uso dos veículos que serão empregados em relação aos consumidores para quem ela apresenta os fornecedores. Isso faz com que ela deva, de certa forma, velar para que os veículos Uber não se envolvam em acidentes de trânsito, sobretudo acidentes com morte, com lesões corporais. Deve velar pela preservação do patrimônio dos consumidores, que não gastem lá um recurso e paguem por um transporte que eles não vão receber, porque daí o sujeito chamado abandonou uma corrida que já estava paga. E, portanto, assim, são dois exemplos rápidos de riscos relacionados à atividade do Uber que a própria empresa tem que tratar de neutralizar. Como é que ela vai fazer isso? Aí entram os mecanismos de cumprimento normativo, tá? O que se quer, neutralizando riscos e prevenindo ilícitos, não só crimes, ilícitos penais, mas ilícitos fora do direito penal, ilícitos administrativos, repito, preservar o capital de imagem da empresa e impedir que a empresa se transforme num ambiente de cultura de prática de ilícito. A gente chama em direito penal ambiente de cultura criminógena, pensando em ilícitos penais. Porque empresas são ambientes muito propícios para a instalação de culturas de prática de crime cotidianas. E a gente sabe disso muito bem pelos episódios da Lava Jato, multidivulgados na década passada, sobretudo. Né? Então, daqui a pouco eu tinha uma empresa como a Odebrecht que tinha lá o Drauzes, que era um programa para o pagamento de propina. Um programa de informática que fazia o controle contábil dessas propinas. Então, quer dizer, quando uma empresa instala dentro do seu universo de técnicas de informação, de tecnologia de informação, de TI, instala um programa para administrar pagamento de propina, num departamento que tinha nome chamado Departamento de Operações Estruturadas, que é um nome que disfarça um departamento de pagamento de propina, significa que a empresa embutiu no seu modelo de negócio a prática de crime. E ela virou, portanto, um ambiente criminógeno que captura, eventualmente, pessoas que na sua vida particular são até honestas. Alguém que paga os seus impostos. Alguém que não corrompe ninguém, mas que, como empregado da empresa, participa de uma mecânica de ilicitude. Existem até desvios de comportamento que são típicos dos momentos em que os seres humanos estão em grupo. São três, muito interessantes: desvio de conformidade, submissão à autoridade e cumprimento de papéis. O que é desvio de conformidade? A gente, num grupo, tende a gradualmente se conformar com o fato de que os valores do grupo são diferentes dos nossos e substituir gradualmente o valor nosso pelo valor do grupo, de maneira ao sujeito ser quase esquizofrênico. Quando ele está na sua parte, no seu mundo privado, ele é um; quando ele está dentro daquele grupo, ele é outro, porque ele assume os valores do grupo. Se os valores forem valores desonestos, de pagamento, por exemplo, de propina para obter contratos, há uma tendência de que naquele universo esse sujeito passe a aceitar isso, embora na vida privada ele não aceite. E ele passará a aceitar por duas razões. Uma social, para que ele não seja uma pedra
no sapato do grupo, uma areia na engrenagem, que dificulta a engrenagem, e um puramente egoístico e individual. As pessoas dentro de uma empresa querem crescer. E justamente por isso elas não podem ser obstáculos. Porque do contrário, se forem, o que vai acontecer em vez de crescer, elas vão ser mandadas embora. Tá? Então esse é o desvio de conformidade. O segundo é a submissão à autoridade. Há uma tendência de seres humanos, quando em grupo, de se vincularem ao líder, de se curvarem a uma autoridade, de modo que o sujeito vai praticar eventualmente um comportamento desonesto que de iniciativa dele ele não praticaria, mas vai praticar porque o chefe mandou. Há uma tendência a servir típica dos seres humanos apontada lá no Gustave Le Bon, no começo do século, no final do século XIX já. Ainda que ele estivesse trabalhando não com empresas. Ele trabalhava, sabe com o quê? Por que grupos de pessoas lincham? E aí ele dizia, porque o ser humano tem tendência de seguir um líder, como um rebanho que segue um líder, né? E assim como os rebanhos de animais fazem, os seres humanos fazem também, porque a gente tem uma certa animalidade guardada dentro da gente. Desvio de cumprimento de papel. Esse é típico de grupo também. É aquele em que gradualmente o ser humano assumirá um papel, uma função essencial para o funcionamento da empresa, que pode ser lícito ou ilícito, ainda que ele, no ambiente privado, não faça. Normalmente não opera esse desvio de cara. Alguém que é contratado pela Odebrecht para operar a chefia do Departamento de Operações Estruturadas. E na entrevista de emprego, ele pergunta, mas o que é esse departamento? E o Marcelo Odebrecht responde, esse departamento é o de pagamento de propina. Quer assumir? Seu salário é 50 mil. Ele vai dizer não. Mas, igualzinho ao que a gente chama de síndrome do sapo fervido, da rã fervida, se gradualmente for apresentada para ele a possibilidade da realização do papel de uma maneira muito pela borda, muito pelas beiradas, aí ele assumirá o papel. A alegoria da rã é a seguinte: tu bota uma rã numa panela com água fervendo, tu joga ela e ela pula. Que nem aquele que na entrevista de emprego nega realizar um papel de ilicitude. De cara ele nega porque foi convidado para ocupar esse emprego. Agora, se eu colocar a rã na água fria dentro da panela e acender o fogareiro, a água vai gradualmente esquentar devagarzinho e a rãzinha fica ali. E ela se cozinha. É incrível isso. E a gente usa essa alegoria como uma figura de linguagem para contar o que acontece com os seres humanos quando, em grupo, assumem papéis que embutem práticas de comportamento proibido. Eles são similares à rã que é colocada na água fria. Aquilo é gradual. Um dia ele faz um pedacinho, um dia ele substituiu o cara que paga a propina, um dia ele virou já o chefe. Porque a gente normaliza esses comportamentos. Então são desvios próprios de uma empresa em que se instalou uma cultura criminógena. A meta do compliance é neutralizar esse tipo de cultura criminógena, tá? Vamos adiante. Quando que se instala um programa de cumprimento normativo? É no momento em que um empresário que tem deveres originários de vigiar o seu negócio, porque o empresário pode até atuar sozinho por conta, mas quando a empresa cresce, ele passa a ter pessoas que atuam por ele. Quando ele empreende e tem pessoas que atuam por ele, ele tem obrigações de vigilância dessas pessoas. Porque toda vez que eu empreendo, o meu empreendimento é uma liberdade que eu tenho, é a liberdade de livre iniciativa, assegurada na Constituição, né? Abrir um negócio é parte das liberdades humanas, que nem tem liberdade sexual, liberdade de ir e vir, liberdade de religião. Também existe liberdade de empreender. É a livre iniciativa. É parte das liberdades humanas. Só que quando eu empreendo e realizo o meu direito de livre iniciativa, é prudente que eu enxergue que o ato de eu empreender deve ser de tal forma feito que eu não prejudique terceiros. É muito simples isso. É um princípio tão simples e antigo que tem um nome latino. É o princípio do neminem ledere. Não lesionar, não lesar, não lese. Então, toda vez que eu empreendo, eu tenho que fazer de tal forma que eu não lese. Ora, se eu produzo laticínios, eu tenho que fazer de forma a não lesar. Por exemplo, o consumidor. Como? Indicando o prazo. Como? Não colocando formol no leite. Como? Fazendo direito à pasteurização. Como? Indicando na embalagem que pessoas que têm problema com lactose não devem ingerir.
ou devem ingerir até tantas quantidades, tantos mililitros. E assim vai. Então, toda vez que eu empreendo e ganho com o fato de empreender, eu sou obrigado, naturalmente, a neutralizar os riscos do meu empreendimento. Porque os outros não têm que ver com isso, eu não tenho que pagar pelo fato de eu empreender e buscar lucro, que é lícito e legítimo, mas desde que dentro de limites que não produzam dano para terceiro. É muito simples de entender essa arquitetura. Por isso é que eu, quando empreendo, tenho que vigiar a estrutura que eu crio. E essa vigilância pode ser efetuada de minha parte, como empresário, de maneira direta sobre os empregados. Então eu tenho a necessidade de elegê-los bem e vigiar depois que eu os escolhi, depois que eu os contratei, de modo a que eles façam bem o serviço e, em nome da empresa que eu construí, não produzir danos para terceiros. Esses deveres meus de vigilância, no entanto, professora, eu posso resolver transmitir para alguém. Quem sabe eu, em vez de vigiar, contrato alguém para vigiar. E é nessa hora que surge o compliance officer, o responsável de cumprimento normativo. Ele vai ser o sujeito que vai vigiar se os demais estão dentro dos marcos legislativos externos da empresa e dentro dos objetivos internos da empresa, marcos documentais internos. É isso que ele vai fazer. Então, eu, em vez de vigiar, eu contrato alguém para vigiar e crio um departamento de cumprimento normativo, um departamento de compliance, chefiado por um compliance officer. Nessa hora eu transfiro aquelas minhas responsabilidades originárias, em parte, para esse cara. Ah, e daí, professor, daí tu tá livre de qualquer cobrança? Não. Eu fico com responsabilidades residuais. Algumas delas, para dar exemplo, eu tenho que vigiar o vigilante, para saber se ele está fazendo o trabalho dele. Eu tenho que dotar ele de meios para vigiar. Eu tenho que escolher ele bem, alguém competente, com capacidade para fazer a vigilância, e tenho que treinar esse cara. Escolher bem, treinar bem, dotar ele de meios para fazer a vigilância e vigiar se ele está vigiando. Se eu faço tudo isso e ele não faz a vigilância que ele tinha que fazer sem que eu constate, eventuais responsabilidades podem recair sobre ele por não fazer a intervenção que impedisse o ilícito e, claro, sobre quem praticou o ilícito. Mas pode o empresário se exonerar de responsabilidade. Enfim, é assim que se instala um programa de cumprimento normativo, tá? Como é que opera um programa de cumprimento normativo? Olha, tem atividades ou operações do programa. Ele tem que prevenir ilícito, ele tem que investigar ilícito, ele tem que descobrir ilícitos, ele tem que remediar as situações e, eventualmente, depende do modelo, ele tem que sancionar. Por que depende do modelo, professor? Porque não existe um programa de bolo de cumprimento normativo. Os programas de cumprimento normativo, primeiro, eles vão variar conforme a atividade fim da empresa. Se a empresa é uma mineradora, é óbvio que ela tem um programa de cumprimento normativo completamente diferente de um laticínio, que por sua vez é diferente de uma empresa que produza medicamento. Claro, porque os tipos de comportamentos ilícitos que uma e outra podem praticar são outros. A possibilidade de um dano ambiental é muito maior na mineradora do que na empresa que produz medicamento. Ainda que seja possível também um dano ambiental nessa segunda situação. Enfim, não existe uma receita de compliance, de programa de compliance, pelo simples fato de que os fins das empresas são distintos e, segundo cada fim, eu tenho riscos distintos para neutralizar. Tá? Agora, modo geral, como é que se previne ilícito? Ora, uma empresa tem que criar um código de cumprimento normativo, códigos de ética, códigos de normas internas, tá? Convém que esses códigos de normas internas, inclusive, tenham exigências que vão além da lei, para justamente a empresa neutralizar riscos. Mais do que isso, deve haver treinamento dos funcionários e atualização desse treinamento, rotinas relacionadas a saber se o funcionário conhece o código da empresa. Porque não adianta ter um código para inglês ver. Ele tem que ser treinado. Depois, a empresa tem que ter um canal para tirar dúvidas. Porque às vezes o funcionário não sabe se vai fazer algo correto ou incorreto. Tem que ter um canal. Ela tem que fazer controles dos parceiros. Daqui a pouco eu tenho um episódio que todo mundo lembra. A Zara envolvida em trabalho escravo. Por quê? Porque parceiros dela que tinham lá a atuação numa confecção que fornecia roupas para a Zara
submetiam pessoas estrangeiras a trabalho escravo, trabalhadores lá haitianos, bolivianos, né? Uma tecelagem lá, uma empresinha lá pequena em São Paulo que contratava de maneira a reduzir a condição análoga de escravos, exigindo jornada exaustiva, condições degradantes, trabalho forçado, são os modais de redução à escravidão, né? Então a empresa pegava roupas produzidas por estas fabriquetas, que eram parceiras de negócio. Dali a pouco que sai no jornal, Zara usa trabalho escravo. Então, conheça o seu parceiro, conheça o seu cliente, para a empresa não estar envolvida, daqui a pouco um banco em lavagem de dinheiro. Então, são máximas típicas de compliance, de cumprimento normativo, que se usa para fazer a prevenção de ilícitos. Depois, investigação. A empresa tem que ter rotinas e, portanto, daí mecanismos ordinários para checagem dos procedimentos dos empregados e da própria diretoria. Cuidado, hein? Compliance não é para controlar empregado só. Um bom departamento de compliance tem um nível de independência grande e controla os órgãos de staff, os órgãos em posição de ápice da pirâmide, em posição apical, né? A direção. O compliance ele controla a direção e ele tem que ter assegurada uma independência para fazer isso. E isso não se confunde com auditorias externas, que sei lá se tem também essa independência toda, porque daqui a pouco o que vale mesmo é ganhar uma grana do contrato e dizer que a barragem de Brumadinho de Mariana tá legal, quando não tava, tá? Então, a exigência de uma certa autonomia e independência de programas de cumprimento normativo, ela se coloca, porque não é para controlar só empregado, subalterno, é para controlar também os níveis de direção. Então, isso é essencial. Devem haver rotinas de checagem ordinária de licitude e ilicitude, e depois devem haver rotinas, não rotinas, mas práticas extraordinárias, né, de investigação. Nesse sentido, é importante que existam canais de comunicação. Uma empresa tem que ter o seu 0800 para que se acusem ilícitos praticados por ela. Seja um empregado, um interno, seja um exterior, um consumidor. Tá? Então, ela tem que ter um canal de denúncia. E ela tem que proteger o denunciante, se for um interno, para que o cara não seja mandado embora, né? A gente chama de whistleblower, né? O sujeito que faz, que assopra o apito, mas na verdade é o dedo duro aqui em português. Mas que é um dedo duro do bem, porque ele vai, na verdade, apontar a prática de um comportamento ilícito. Havendo a descoberta pela empresa, existe a necessidade de ela remediar, de maneira a neutralizar para o futuro aquela prática que foi uma prática proibida, e ela deve ou comunicar ou punir. Isso depende do modelo de compliance. Eu já falei que não tem uma receita de bolo. Por fim, a gente deve enxergar que o compliance ele pode ser uma iniciativa de uma empresa, e a gente chama isso de modelos de compliance por autorregulação pura, em que a empresa se autorregula, e pode o Estado, no marco da sua soberania, exigir das empresas instaladas no seu território que elas tenham programas de cumprimento normativo de maneira integral ou para determinados efeitos. E isso se chama autorregulação regulada. Não é autorregulação pura. Então, número 1, autorregulação pura. Situações em que quem toma a iniciativa de se regular é a própria empresa. Autorregulação regulada. Número 2, situações em que o Estado impõe à empresa que crie códigos internos de comportamento, de integridade, segundo leis. E aí as empresas levam adiante essa determinação estatal. Então, autodeterminação pura é quando o Estado não impõe nada, não sugere nada, não fomenta nada. Autorregulação regulada é quando o Estado exige ou pelo menos fomenta, incentiva, por parte de empresas, a adoção de programas de cumprimento normativo. Beleza? Agora vamos adiante. Segunda parte da nossa conversa é assim, ó. Quando é que as pessoas jurídicas passam a ser os grandes players da economia? Sempre foi assim? Ora, a ideia de empresa, de pessoa jurídica, de PJ, como a gente tem hoje, ela é típica do final do século XIX, sobretudo. É nessa hora que elas se expandem. Entes coletivos sempre existiram. Na Idade Média eu posso pensar nos mosteiros. Mas esse modo de negociar no ambiente da produção, distribuição e consumo de bens e serviços,
através de um produtor de produtos e serviços, distribuidor de produtos e serviços ao consumo, que é uma PJ, uma pessoa jurídica, isso ganha um grande incremento na segunda metade do século XIX, na Europa, também nos Estados Unidos, tá? E nessa época o mundo tinha determinadas características, presta atenção lá agora, que ele não tem hoje. Primeira característica, era a época em que o poder estava nas mãos do Estado. Senhor, hoje não é mais assim? Hoje, o que foi poder de Estado está deslocado para empresas. Número 2, era a época de uma plena confiança na tecnologia, nos sistemas peritos. Esse é um conceito que aparece na sociologia, por exemplo, no Anthony Giddens. O que é um sistema perito? É um conjunto de conhecimentos que se aporta num dado objeto que faz com que eu confie nele sem conhecer nada sobre ele. Por exemplo, tu agora confia no teu computador, no teu notebook ou no teu celular para acompanhar essa conversa aqui. Agora, o que tu sabe de TI? O que tu sabe de engenharia informática? Nada. Tu conhece o cara que fabricou teu celular? Não. Tu conhece, tu sabe quando, como e que mãos tocaram no teu notebook para fazer ele? Não. Mas então, por que tu confia nesse negócio? Tu não conhece quem fez, quando fez, por que fez, como fez. Tu não é capaz de se indicar se fez bem ou fez mal, porque tu não entende nada de tecnologia de informação, tu aí. E eu aqui. Eu também não entendo. Por que então eu confio nesse troço? Porque há 400 anos, um cara disse pensa, penso logo existo, justificou a existência humana pelo pensamento e pela sua capacidade de conhecer o mundo. E inaugura uma aventura, que é a aventura da razão técnico-instrumental. Esse cara se chamava René Descartes. E a partir daí o homem mergulha, mediante o método de questionar tudo, que é o método cartesiano, mergulha cada vez mais em poços verticais de conhecimento e vai logrando aprender tudo sobre o mundo que o cerca. Poxa, tem ainda muito para aprender, mas muito a gente aprendeu. E esta capacidade humana de apreender e a partir daí dominar a natureza, de um homem que é senhor da natureza, disse o René Descartes, que dominando a água, o fogo, a terra e o ar, é capaz de convertê-la em seu benefício para sua melhor saúde. Tudo isso gerou uma aventura chamada Revolução Industrial. Com o conhecimento humano, nós substituímos meios orgânicos por inorgânicos de produção, máquinas, seres humanos e animais por máquinas. Primeira revolução industrial do vapor, energia a vapor. Segunda revolução industrial, energia mediante eletricidade. Depois, a terceira revolução industrial já é no ambiente das técnicas de informação, é a do mainframe, do computador. E a quarta revolução industrial é a atual. Ela se dá no ambiente da internet, da cisão, da fusão do físico, do biológico e do digital. Tá? A base aí é Klaus Schwab. O livro é o Revolução Industrial 4.0. É o cara que criou o termo Revolução Industrial 4.0. A senhora nunca ouviu falar desse Klaus Schwab? Já ouviu falar de Davos? Já ouviu falar do Fórum Econômico Mundial, que reúne as grandes potências econômicas? Pois é, esse cara que inventou. Ah, que legal. Então, dá uma olhada. Esse cara deve ser um cara legal de ler, importante de ler, tá? Tá na hora de parar de ler internet só, né? Esses dias no curso de Direito, aqui na faculdade, eu perguntei no início da aula por que veio fazer Direito. A menina, e entendo, não, ela não é, é o que muita gente faz, ela diz assim, porque eu sigo redes sociais de pessoas que eu acabo admirando, por exemplo, aquela Deolane. Deu 3 semanas, a Deolane foi presa. Então, dá uma olhada que tipo de informação a gente consome na internet. Na internet tem tudo, na verdade. Ela não é o mal. É a gente que vai mal quando usa mal ela, tá? Não existem maus inventos, existe o mau uso do invento, mas enfim, isso é outra conversa. O que importa para agora é que nós fundamos a modernidade na confiança que nós nutrimos em relação ao conhecimento humano. Eu não preciso saber quem fez, quando fez, a hora que fez, em que lugar fez esse notebook, para confiar nele. O que eu confio é na formação universitária do cara que fez. No conjunto, no acervo de conhecimentos que pipocou, estourou, convergiu naquelas mentes. E elas são capazes de fazer esse troço funcionar. É a mesma razão pela qual eu subo num avião. Pode saber, nota. Tu não precisa saber quem é o piloto, se ele está treinado, se ele tomou café. Tu confia que tudo vai bem, porque tu confia na engenharia aeronáutica.
Tu confia no treinamento daquele cara. Então não importa. Tudo isso permitiu no tecido social um anonimato nas trocas econômicas. Porque na Idade Média eu só confiaria se eu soubesse que o leite vem do vizinho que é caprichoso e eu não comprava do outro que é relaxado, comprava só do caprichoso. As relações de confiança eram de pessoa para pessoa e não de pessoa para coisa. Hoje a relação de confiança é entre um ser humano, um indivíduo, sujeito e um objeto, que é o teu celular. Não entre um sujeito e um sujeito, que é tu e o cara que fez o teu celular. Mas por quê? Porque o teu celular aglutina um conjunto de conhecimentos. E nós confiamos no conhecimento. É a razão técnica instrumental como uma espécie de profissão de fé. Este foi o modo de conceber o mundo de 300 anos para cá. Esse é o pilar da modernidade. É um jeito de viver em que se abraçam capitalismo e revolução industrial, tudo fruto de um modo de enxergar o mundo fundado em técnica, tecne, psique e tecne. Estou lembrando de um livro aqui do Galimberti, tá? Técnica. Técnica que para os gregos era uma porcaria. Era coisa de seres humanos inferiores, né? Os caras que dominavam técnicas. E hoje, na verdade, é o essencial. E o domínio da técnica é que faz a gente comprar alguma coisa que foi produzida num lugar que a gente nem sabe. E, no entanto, e mais do que isso, essas técnicas vieram secundadas, vieram apoiadas, talvez num livro chamado Il Saggiatore, que é o ensaísta do Galileu Galilei, um livro anterior ao René Descartes, em que ele diz que a língua da natureza é a matemática, e se a gente compreender a natureza através da tradução da língua dela, que é a matemática, dominaremos todos os fenômenos da natureza, porque tudo passa a ser previsível mediante cálculo, tudo passa a ser calculável. Temos a partir daí um ser humano que não só confia nas técnicas, mas confia em toda a calculabilidade relacionada à técnica e ao emprego dela. E esse ser humano cheio de confiança na tecnologia caracteriza o ser humano da primeira modernidade. Daquele momento em que as PJs, as empresas, passaram a ser as capitãs das trocas econômicas. Naquela hora, a gente confiava nas técnicas e na calculabilidade dos riscos derivados das técnicas. E agora vem o coração da nossa conversa aqui. O que acontece passados 100 anos? Em vez de 1890, em que surgiram as PJs dentro desta cultura, 1990, ano 2000, 2010, 2024. O que acontece é o seguinte: nós temos uma modificação desses aspectos que caracterizavam a cultura da modernidade. De modo que a gente pode enxergar nesse momento a existência de uma segunda modernidade no lugar daquela que foi a primeira modernidade que eu acabei de desenhar. A segunda modernidade, ela passa pela modificação dos agentes poderosos. Não é mais o Estado a grande agência de poder. Passa a ser a empresa, sobretudo a empresa supranacional, tá? Deixa eu botar um negocinho aqui para vocês que é super legal para ilustrar isso. É uma notícia. Deixa eu achar aqui. Deixa eu compartilhar. Faz tempo que eu não uso isso aqui. Compartilhar, tá? Aqui já é tela, janela. Aqui, ó. Olha que legal isso aqui, ó. Isso aqui é 2017, ó. Já tem uns anos. 69 das 100 entidades mais ricas do planeta são corporações e não governos, mostram os números. Olha bem. Agora olha aqui, ó. 157 das 200 maiores entidades econômicas são empresas. 157 e 200. Botando os PIBs, tá? Os produtos internos brutos de países e empresas, de 200, 157 são empresas. E agora eu vou mostrar para vocês a relação, que é muito legal. Vou parar de compartilhar. Deixa eu abrir um documento novo aqui, que eu já tinha separado. Tá aqui. Eu quero que vocês vejam comigo essa relação. Olha que legal isso aqui, ó. Corporações 2017. Então, olha aqui isso aqui, ó. Aqui estão os primeiros PIBs do mundo, as primeiras receitas do mundo, tá? Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Brasil, era o oitavo ali na época, Canadá, agora olha quem apareceu em 10º lugar, Walmart. E nem é mais, tá? Porque agora as Big Techs, eu acho que isso aqui é 2017, nós estamos em 2024, nesses anos as Big Techs eu acho que passaram o Walmart, eu não conferi.
Espanha, Áustria, State Grid. State Grid, para quem não sabe, opera no Brasil, tá? Tem um monte de linha de transmissão de energia elétrica. Rio de Janeiro, por exemplo, é State Grid, Brasil. Holanda, Sinopec Group. Sabe o que é o Sinopec Group? Quem explora o pré-sal brasileiro. É a associada da Repsol, que é uma empresa petrolífera espanhola. Eles têm uma joint venture e eles exploram o pré-sal brasileiro. China National Petroleum, empresa de petróleo chinesa. Aí vem a Coreia do Sul, aí vem a Shell. Aí vem o México, a Suécia, a Toyota, a Volks, Rússia, Bélgica, British Petroleum, Exxon, Berkshire Hathaway, que eu nem sei o que é. Índia, Apple. Aqui apareceu a primeira Big Tech. Isso aqui está atrasado, hein? Eu tenho certeza que se fizer o ranking em 2024, vai ter Big Techs para cima aqui. E assim vai. Tá? Suíça, Noruega. Ó, Noruega menor do que aquelas empresas. A Suíça menor do que as. Suíça, hein? Samsung, Mckesson, Glencore, United Health, Áustria. Ó, Áustria abaixo de um monte de empresas. E assim vai. E os vermelhinhos são tudo empresa aqui. Tudo empresa. Ó, os maiores PIBs do mundo, ó. Tu tá vendo que tá pintando mais vermelhinho do que país? Grécia, Portugal, Israel, tudo para baixo. A África do Sul, que é um país interessante, do ponto de vista econômico, não é ruim. Tive lá um ano, meio ano. Ó, Emirados Árabes Unidos, grande produtor de petróleo, está muito abaixo em muitas empresas. Hong Kong, muito abaixo em muitas empresas. Olha, o Irã, rico em petróleo. É tudo vermelhinho aqui. Então, tu acabou de ver o quê? E a gente não pode dizer que a grande agência de poder hoje seja o Estado. Parece óbvio isso aí, tá? E essa estatística só progride em relação a cada vez mais empresas tomando posições de estados. Ou seja, tu tem uma nova agência de poder. E mais, hoje existe uma crise da razão técnico-instrumental. Esta ideia de que eu posso confiar, ela vai dando lugar a um princípio de desconfiança em relação à razão técnico-instrumental, à medida em que a gente vê os cientistas se desentendendo, não se acertando entre si. Quer ver um exemplo evidente? Aquecimento global. Isso é um produto humano, derivado hoje das grandes criações de animais, dos rebanhos, como muitos dizem. Muitos dizem cientistas que sim, outros que não. Os caras que estudam esse troço. Aí como é que tu vai acreditar no sistema perito, na razão técnico-instrumental e apoiar a tua confiança nesses caras, se eles nas áreas deles não se acertam para estabelecer a verdade das coisas? E essa altura, eu já não tenho certeza se eu posso consumir soja transgênica. Não é só o aquecimento global. Eu já não tenho certeza se é correta a informação do médico de que eu posso tomar, de que eu não devo tomar uma xícara de café por dia, que eles não se entendem sobre isso. Se um copo de vinho por dia é saudável, e não se entendem sobre isso. E toda hora mudam. Mudam as medições, mudam os parâmetros, mudam os parâmetros para controlar colesterol. E eu estou falando agora de saúde pública, né? Enfim, eu posso discutir. Tenho certeza de que meu celular pode ficar a menos de 1 metro da minha cabeça toda noite, porque ele funciona como meu despertador. Ou ele produz onda eletromagnética que a longo prazo pode ser cancerígena. Porque as pessoas que usavam telha de amianto, Eternit, há 40 anos, há 50 anos e até hoje, em boa medida, ainda usam, elas não sabiam, quando começaram a usar, que aquilo produz estatísticas de câncer de pulmão muito maiores do que a média da população que não tem contato com amianto asbesto. E quer dizer isso? Que a confiança na ciência declinou. E automaticamente aumentou a percepção de riscos. E agora vem o coração da conversa. Emergiu uma percepção de riscos mais elevada do que a percepção de riscos que tínhamos há 100 anos. Isso se chama sociedade de risco, ou sociedade de risco tecnológico, que corresponde ao que o Ulrich Beck, esse tio aqui, eu separei o livro dele aqui para mostrar, tá? Esse cara aqui chama de segunda modernidade, ó, a sociedade do risco mundial, Ulrich Beck. O que é a segunda modernidade, ou modernidade reflexiva? Vamos entender o que é isso. É um momento da modernidade
como modo de viver vitorioso, aquele que foi o adotado, aquele que nós resolvemos adotar há 300 anos, pois nessa hora, este modo de viver passa por um segundo momento em que as pilastras de confiança de que esse modo de viver era bom, elas começam a quebrar. Começa a escorregar a confiança nesse modo de viver. Porque determinados efeitos deste modo de viver refletem contra nós. Por isso, professora Elaine, é que se chama modernidade reflexiva, porque refletem contra nós efeitos derivados do modo de viver que nós mesmos escolhemos. Os grandes episódios que balançaram a humanidade são esses dois aqui que eu vou compartilhar. Deixa eu arrumar as bandejas aqui. São os dois episódios dos anos 80, o acidente de Chernobyl e o acidente de Bhopal, na Índia, tá? Então vou aqui arrumar a bandeja e fazer o compartilhamento aqui primeiro de uma fotografia da usina de Chernobyl, depois da explosão do reator nuclear 4, né? Então dá uma olhada aqui, ó. Tá compartilhando aí, ó. Assim ficou a usina. E num raio de tantos quilômetros, pessoas não vivem até hoje. E 200 mil pessoas morreram derivadas de radiação nuclear a longo prazo. Esse é um efeito colateral derivado de um modo de produzir energia que quem escolheu fomos nós. Porque o tipo, o way of life, o modo de viver, é uma escolha nossa. O modo de viver moderno. Tá? Esse acidente é de 86, na região de Chernobyl, que é na Ucrânia, tá? Um outro acidente um pouquinho anterior, Bhopal, na Índia. A Union Carbide era uma empresa de produção de fertilizante. Essa empresa explode e coloca uma nuvem química que mata 3 mil pessoas em 10 dias e que hoje não sabe nem o número de mortos, mas são centenas de milhares, se estima, tá? Aqui eu tenho uma foto até meio tétrica, deixa eu arrumar. Não é bonita essa foto, mas enfim, é uma foto que eu escolhi aqui. Não é muito linda, mas é aqui, ó. São cadáveres, tá? Isso aqui é uma situação derivada logo depois da explosão, uma foto em preto e branco antiga, corpos de pessoas aqui que simplesmente respiraram naquele dia na cidade delas. O que elas fizeram? Respiraram. E uma nuvem tóxica penetra os pulmões e as mata. Então, são milhares aqui. Isso aqui é num lugar da cidade de Bhopal, na Índia, tá? Essa empresa depois foi comprada pela Dow Chemical. E hoje eu não sei se. Hoje eu acho que é Bayer isso aqui. E nunca houve uma condenação criminal, os diretores se mandaram da cidade, enfim. Mas esses episódios. Vamos lá. Por que aconteceu esse acidente? Vamos lá. Porque nós resolvemos ter um jeito de viver em que usamos da indústria química para produzir fertilizantes. Fertilizantes são defensivos agrícolas que aumentam a produção agrícola por hectare. Eles são bons, só que eles têm efeitos colaterais. Como produzir energia nuclear é bom, mas tem efeitos colaterais. A primeira modernidade não estava atenta aos efeitos colaterais, os riscos derivados de uma técnica. A segunda modernidade, que é a atual, ela, por conta desses episódios que esbofetearam a gente, essa segunda modernidade, por conta de episódios que refletiram contra a gente, contra nós, que escolhemos esse jeito de viver, mas que refletem contra nós. Essa segunda modernidade passa a se colocar agora não aplaudindo faceira o uso de técnicas, como uma espécie de ponte que nos leva à felicidade aqui na Terra, aqui e agora. Técnicas que produzem um mundo melhor aqui e agora. Não preciso morrer para ter uma vida melhor. A vida é aqui. E ela vem através de técnicas que nos produzem confortos. Esse era um olhar de um ser humano de 100 anos atrás. E aí ele ficava cego, surdo e mudo em relação aos efeitos colaterais de usar técnicas. É como se estivéssemos tão namorados, tão apaixonados por um certo modo de viver cunhado na modernidade, que vai nos produzir confortos agora, que os efeitos colaterais, poxa, são um preço a suportar. Isso era um homem de 100 anos atrás. Agora não. Esses episódios que esbofetearam a humanidade, eles produziram um certo ceticismo em relação a
se devemos ou não devemos suportar os riscos derivados das técnicas, sobretudo riscos tecnológicos, né? Isso aumenta a percepção dos riscos. E isso cunha um novo modo de viver em que as decisões políticas, presta bem atenção nisso, têm como seu mote, como seu motivo, a redução de patamares, então, de risco. Aí aparece a sociologia do risco, ou a sociedade de risco, como a sociedade em que o risco protagoniza as tomadas de decisões políticas, ambientais, políticas de consumidores, políticas de saúde pública. E não é à toa que teve que andar de máscara no período do Covid, que isto é uma política de redução de risco, tá? Não é à toa que tu tem que tirar o sapato para embarcar num avião na hora de passar no raio-x, porque ele tem metal. E as pessoas, assim, volentieri, né? Quer dizer, felizes aceitam, porque dizem assim, bom, eu custa isso para mim, mas ninguém vai entrar armado. Então, eu troco liberdade por segurança. Essa é a sociedade que troca liberdade por segurança. Essa é a sociedade que percebe que novos saberes produzem novos não saberes. Agora eu te pergunto, quem é que é o grande produtor de técnicas? Quem é que é o grande veiculador de tecnologias? Eu mesmo respondo, a pessoa jurídica, que embute ela em todo o produto e todo o serviço que oferta no ciclo da economia ao consumo. E se eu tenho um tecido social agora mais sensível aos riscos e que procura decidir, rebaixando riscos, tomar decisões políticas que rebaixem riscos, e se o grande produtor de riscos é a PJ, sabe o que vai acontecer? As políticas de Estado cobrarão das PJ serem mais capazes de neutralizar os riscos que são efeitos colaterais dos produtos e serviços que distribuem ao consumo. E aí é como se a PJ fosse chamada, a empresa fosse chamada a neutralizar riscos. Riscos que antes ela externalizava para os estados. A gente, na administração de empresas, professora Elaine, eu me lembro do meu professor lá em 1990, dizendo assim, riscos ambientais são externalidades, era a palavra que ele usava. Externalidades. Um problema que não é da empresa, é do Estado. Opa, hoje mudou tudo. Hoje a empresa tem que ter engenharia reversa. Hoje a empresa produz bateria de lítio para impulsionar o funcionamento do celular, mas ela tem que ter um programa de recolhimento dessas baterias de modo a elas não contaminarem o ambiente depois que o celular virar lixo. Elas são responsáveis pelo seu lixo, porque o aumento da percepção de riscos produziu políticas de neutralização e dirigidas, sobretudo, ao grande produtor de riscos, que é a pessoa jurídica, que é a empresa. Agora tu entende por que é tão importante as empresas adotarem programas de cumprimento normativo e prevenirem ilícitos que as envolvam, de modo a evitar uma cobrança que, quando houver não o risco do dano, mas o dano, vai ser muito mais poderosa do que foi 100 anos atrás? Essa é a razão que eu queria expor, professora, de uma mudança de cultura que leva a ESG, a sustentabilidade ambiental, econômica e social, a um compromisso de empresas com direitos humanos no ambiente da ONU, os princípios de Ruggie, de 2011, já tem mais de uma década. Tudo isso é uma modificação cultural e está associada ao aumento da percepção de risco. Tá bem? Então era isso. Me passei um pouquinho, eu queria falar 1 hora, tem 1 hora e 10 já aqui. Obrigado. Tá sem som. Imagina, professor, quero agradecer imensamente a fala do professor Dr. Fábio aqui conosco hoje, nessa linda noite, onde nós comemoramos aí o Dia do Administrador, que foi ontem, e essa integração junto com os alunos de Direito, a presença do professor Gustavo. Professora, sua fala foi belíssima, muito, muito, muito pertinente para o momento que vivemos. E eu fiquei aqui rememorando várias questões, né? E quando o senhor falou do trabalho escravo, me veio à mente, por exemplo, um documentário, O Lado Negro do Chocolate.
Então, não sei se o senhor conhece, ou os alunos, Não? enfim, mas que retrata exatamente isso, né? O trabalho das crianças ali na produção do cacau. Então, é um documentário que vale a pena assistir. Recentemente, eu estava lendo uma notícia que falava de uma nova lista do Ministério do Trabalho e do Emprego de 204 empresas que estavam envolvidas em trabalho escravo. Então, assim, é enorme a lista de empresas que passam por essas questões, né? Ouvindo a sua fala também, me lembrou de um autor, não sei se conhece, estudei muito no doutorado, Fukuyama, e Francis Fukuyama. ele estuda exatamente as relações de confiança, e ele fazia uma reflexão sobre as cooperativas de empresas. Então, a sua fala me lembrou o que eu estudava lá no doutorado e que ele falava das relações de confiança, principalmente nas cooperativas. E aí ele faz toda essa reconstrução desde a época que as relações de confiança estavam ali só na boca ali, né? Não tinha o contrato formal, enfim, me lembrou a sua fala. E também me veio à mente um autor que eu gosto muito, que é da modernidade líquida, né? Quando você estava falando ali do consumo, Calma. Bauman, isso, da modernidade líquida, e aí me fez essa reflexão, né, do quanto ele fala do consumo e o impacto desse consumo e dessas escolhas e decisões que nós, né, e aí vai a sua fala, que nós escolhemos, né, que reflete a nós, né, desse consumo da modernidade e o quanto isso vai impactar nas questões sociais, dos exemplos que você trouxe aí, ambientais, né? Então, foi belíssima a sua fala. Acredito que, assim como eu, os alunos gostaram muito. O professor Gustavo quer complementar, fazer alguma. Não, bom, dar os parabéns ao professor Guarani é redundante aqui, né? Mas o fato é que a questão do que ele menciona do risco, até esses dias, curiosamente, eu compartilhei um livro que eu adquiri aqui perto, O Desafio dos Deuses, né? Uma breve história do risco. É, E é um tema fascinante, né? Porque, principalmente assim, nas aulas aqui de direito empresarial, a gente vai tratar sobre risco, sobre lucro, enfim. A gente percebe que hoje o risco, e foi bem o que o professor Guarani falou, hoje a gente consegue mensurá-lo, né? Qual o risco que eu estou disposto a correr, qual o risco que eu posso abrir mão. E no início da fala do professor Guarani, ele falou algo que é muito interessante, né, para o direito, sobre a neurociência, a neuroeconomia, e por aí vai. É, na minha tese de doutorado, eu escrevi um trecho lá que é sobre psicologia comportamental por conta da economia comportamental que a análise econômica do direito utiliza. sim. E ali você percebe que o ser humano é movido por estímulos, né? E, enfim, esses estímulos hoje a gente pode analisar, eu tenho um estímulo para me comportar, mas qual é o risco que está por trás, ou qual é a consequência desse comportamento? E isso é direito, psicologia comportamental e economia comportamental. Unindo essas três ferramentas, e é claro que também unindo a administração, aproveitando que é o curso de administração, a gente consegue considerá-las, né, na sua grandeza dessas disciplinas e analisar, puxa, qual o risco que vale a pena eu correr, né? Então, a fala do professor Fábio Guarani hoje, né, não é nenhuma novidade o brilhantismo do professor, então tudo corrobora, assim, para uma noite, como disse a professora Elaine, uma noite super agradável e de grande proveito para nós. Obrigado, professor Fábio, obrigado, professora Elaine, mais uma vez. Joia, Gustavo. É legal. Sabe que essa coisa a história do risco é muito legal. E o risco tem uma história, a palavra, inclusive, né? Na verdade, tem uma ordem, né? Antes de falar de sociedade de risco, o certo é definir o que que é risco, né? Eu nem fiz isso por causa do tempo. Mas é o seguinte, é muito legal a origem dessa palavra. A palavra ela tem duas origens possíveis, né? Uma origem espanhola, uma origem italiana. A origem espanhola, risico, ela está associada a uma manobra náutica. Quando o navio encalha nas pedras, o capitão do navio ele tinha que esperar a maré subir para sacudir o navio de tal forma que ele pudesse sair daquele encalhe. Só que
essa manobra ou dava certo e ele realmente conseguia ir embora, ou quebrava de vez o casco do navio e ele jamais voltaria, ele realmente se tornaria um náufrago. Isso diz respeito ao período da expansão ultramarina, diz respeito às navegações, à conquista da América pelos europeus, né? O americano chama de descoberta e o europeu chama conquista. Isso é o período da expansão ultramarina, né? No 500, no 600. Então, esta manobra dá origem à palavra. E uma outra origem, que é a italiana, muito associada à mesma aventura marítima, de um homem que larga da riqueza que é a terra e do feudo da terra, da riqueza agrária, né, do feudo, e converte a riqueza na mercadoria buscada além mar. Então, essa riqueza deixa de ser aquela do senhor nobre feudal e passa a ser aquela do cara que ousa ultrapassar os limites do mar conhecido Mediterrâneo, que são os pilares de Hércules, é o Estreito de Gibraltar, e vai ao mar oceano, como chamavam os portugueses, o mar desconhecido. Em italiano é risciare, numa palavra antiga que nem se usa hoje, mas que se diz ousar. E nessa hora que esse homem ousado, rischia em italiano hoje, ou rischia no italiano antigo, ele, ele conquistará a riqueza para toda a vida, ou logo vai se defrontar com a morte. Um navegador português saía com um testamento feito, porque o percentual de pessoas que não voltavam era enorme. Mas quando ele voltava de uma única viagem, ele não precisava trabalhar o resto da vida. E o que acontece é que, no período das navegações, a ideia de arriscar, ela passa a ganhar pela primeira vez um signo positivo, porque até então ela tinha um signo negativo, do cara que não aceita uma ordem do mundo dada por Deus, que escolheu o nobre para ser nobre, escolheu o servo para ser servo, e uma certa natureza do mundo e das coisas, a qual eu tinha que me curvar, numa riqueza que está na terra e que não tem como alterar, não tem mobilidade social nesse mundo. O rico nasce rico, morre rico, o pobre nasce pobre e morre pobre. Quem ousa alterar, tentar alterar esse quadro, esse ousado, é alguém que não merece confiança, porque é alguém que não se curva diante de um destino divino, de uma criação, de uma natureza humana que vem por Deus, dada por Deus, que tem um destino pré-definido. Quem não se curva é um ousado que não merece a nossa confiança e vai ser castigado por Deus. Por isso que no Dante Alighieri, que é muito medieval, o cara que navega, o Ulisses, o Odisseu, ele é punido, ele é castigado, todos morrem, só ele sobrevive no naufrágio. Tudo isso ganha um sinal positivo a partir das navegações, porque a partir das navegações se descobriu uma outra riqueza, que é a mercadoria. A etapa da riqueza que deixa de ser feudal e passa a ser a que a gente chama de mercantilismo na história da economia. Toda esta etapa, ela corresponde a uma ideia de que o risco, em vez de ser a subversão da ordem do mundo dada por Deus, ele é o caminho para obter premiações. E daí, hoje, na teoria geral econômica, a gente dizer que o lucro é a remuneração do risco. Como disse o Gustavo bem no início da nossa conversa. E legitimar o lucro no sentido de que quem se exponha ao risco de quebrar merece ganhar. E por isso é que ele ganha mais do que o trabalhador, porque ele empreende e empreendendo assume o risco. É um ser humano que agora ganha um olhar positivo sobre ele, por arriscar. Quando até o medievo, o final do século da Idade Média, ele tinha um olhar negativo sobre ele. Dá uma olhada, sabe quem é que era o sujeito que arriscava até o final da Idade Média? Um Jack Sparrow, tá? Do filmezinho aquele da série lá dos Piratas do Caribe. Aquele cara em que tu não vai confiar nunca. Por quê? Porque ele arrisca. E hoje não. Hoje o risco tem sinal positivo. Não hoje, mas na primeira modernidade. E o que está acontecendo agora é gradualmente ele de novo assumir um signo negativo. Por isso que a história das coisas é importante. A palavra surge com um signo negativo, assume um signo positivo e agora está assumindo um novo signo negativo. Porque risco, agora o conceito, é a antecipação de uma catástrofe. Ela só existe no plano da mente humana. Ela é um produto de cultura.
Até o final do século XX, se achava que existem riscos objetivos calculáveis por experts e riscos subjetivos não calculáveis, que os leigos enxergam. Hoje, a própria Royal Society inglesa não aceita mais que os riscos existam objetivos os calculáveis e subjetivos os não calculáveis, porque risco é um produto de cultura. Andar na neve é um risco, para criança é um brinquedo, para um idoso é um risco, tá? Guerrear foi visto como uma atividade redentora, nobre, que me leva, inclusive depois de morrer, à felicidade absoluta com Deus, por exemplo, no islamismo. Daí não é um risco morrer. Ou no cristianismo verdadeiro, patrístico, né? Em que alguém morria porque na verdade não morria. A vida é eterna. E aí não existia risco de morrer. Por isso que o cara, para além de ser escravo, ele eventualmente ia para o Gládio e para o Coliseu, crente que não ia ter problema nenhum, né? O corpo fechado. Risco é uma percepção cultural. É isso, antes de tudo, tem que ser Verdade. percebido, né? E é isso. Professor, tem alguém quer fazer alguma pergunta? Podem abrir as câmeras, por favor, para nós fazermos uma foto. Alguém quer contribuir? Vamos, estão todos tímidos, né, professor? Bom, ninguém não tem pergunta, eu vou fazer, professor, para a gente, pelo menos que seja a última da noite. Então, Tá. deixando. Professor, foi falado muito sobre a questão de tecnologia, né? E assim, como a tecnologia poderia corroborar assim para a gestão do risco, ou mesmo para implementação das práticas de compliance? Eu digo isso para sedimentar mesmo essa cultura de integridade, de compliance nas organizações. É muito interessante essa pergunta, porque quem de certa maneira, explorou esse problema foi o próprio Rich Beck, tá? Que é o cara que cunhou a sociologia do risco. Tem um outro autor que é o Niklas Luhmann, mas esse é um chato de ler. Esse cara aqui é melhor de ler, embora também não muito claro às vezes, mas muito mais gostoso de ler do que o Luhmann, tá? O Luhmann é um sociólogo funcionalista chatíssimo de ler. Esse aqui é bom de ler, mas os dois trabalharam sociologia do risco. E é muito interessante quando tu me pergunta que tecnologias se pode usar para controlar riscos no momento em que os riscos são produtos de tecnologias. Então, então Exatamente. isso produz um paradoxo que o Beck apontou. Ele diz assim que para responder a essa segunda modernidade, usamos de mais modernidade, de mais expedientes típicos da modernidade. Renovamos nossa aposta na tecnologia quando é ela o produtor dos efeitos colaterais que a gente quer neutralizar. Então a tecnologia produz efeitos colaterais que queremos neutralizar e buscamos neutralizar com mais tecnologia. E claro que essas novas tecnologias, por sua vez, vão produzir novos efeitos colaterais que eu tenho que buscar com novas tecnologias neutralizar. E isso é que nem o cachorro correndo atrás do rabo. O que precisa de verdade é que nós tenhamos um tipo de caldo de cultura mundializado relacionado a como enxergar o ciclo da economia. Não mais como um fim em si mesmo. Esse é o ponto fundamental. O grande defeito da razão técnico-instrumental é que a razão técnico-instrumental, o projeto cartesiano, vitorioso, moderno de mundo, ela, na verdade, conduz a um mundo de como fazer. Todo tempo eu estou reinventando, inventando um novo como. Como até aí, agora fomos até aí. Como até lá, agora vamos até lá. Como até acolá, e agora. E isso é uma espécie de projeto em que o céu é o limite. Ou seja, é um projeto em que não há limite. Então a Uhum. tecnologia, ela no jeito como a gente enxerga o mundo de hoje, ela se alimenta de si mesma. Ela é um projeto que é em si mesmado. Ela é um fim em si mesma. É como se nos cercássemos de técnicas cada vez mais num como que se alimenta de si mesmo sem saber por quê. A pergunta não é como fazer, é por que fazer, para que fazer, se precisamos fazer. Esse é o ponto fundamental de um novo caldo de cultura em que esses compromissos de sustentabilidade ambiental e social e econômica se ergam. Eles só vão se erguer no momento em que eu colocar determinados limites. Sabe? É,
Eu fiz essa reflexão, principalmente quando você deu aquele exemplo, né, da tecnologia que foi criada para propina, né? E aí eu fiquei É, pensando nesse paradoxo mesmo que você comentou aí. quer dizer, é tentar responder a problemas da modernidade com mais modernidade. A questão não é É, essa, a questão é a gente tentar descobrir se o legado da modernidade nesse ponto nos fornece um porquê, entendeu? Tu não tem por que viver como um produtor todo o tempo, como um consumidor todo o tempo. O que é ser feliz no mundo de hoje, numa sociedade de consumo? É consumir bem. A frase do Bauman, tornar-me isso, capo-lavoro de mim perfeito. mesmo, tornar-me Aham, obra-prima de mim mesmo, disse o Bauman, perfeito. né? Falecido aos 102 anos, 103. Então, polonês, né, sociólogo, esse cara, radicado na Alemanha, esse cara, ele diz assim, ser feliz é consumir bem, tornar-me obra-prima de mim mesmo, como? Convergindo no meu corpo as experiências extremas que o corpo possa sentir. Perfeito, Então não é viajar, é a melhor viagem. Não é poder comer algo num restaurante, é aquela comida de um restaurante que ninguém consegue ir, só eu. Então isso é ser feliz dentro de uma sociedade de consumo. Consumiu, o bicho sempre consumiu. Qualquer ser vivo tem que consumir. O problema é tornar o consumo a razão da tua existência. É perfeito. um sociólogo chamado Gili Lipovetsky, ele fez um livro chamado A Sociedade da Decepção. É muito fácil de enxergar o título. Eu todo dia, se ser feliz é consumir bem, é conseguir aquela viagem que ninguém faz, é aquele restaurante em que se come por um preço absurdo que ninguém consegue comer. Se esses são os indicadores de ser feliz, todo dia tu te olha no espelho e diz, poxa, não consigo. E todo dia tu te decepciona contigo mesmo. E essa é a sociedade da decepção, um produto de uma produção contínua de pessoas neuróticas por não conseguirem aquele momento extremo, apogeu de viver, que é o consumo. É. Por isso que tem iPhone 20, iPhone 30. O cara diz, ai, tu não tem iPhone, mas porra, o que É sem importa fim, isso? né? Verdade. E isso, então. Bom, professor, eu vou aqui fazer formalmente, né? Gostaria de agradecer imensamente, aqui representando aqui o professor Gustavo, a faculdade, né? Agradecer ao doutor Fábio André por compartilhar seu conhecimento, a sua experiência nessa noite belíssima, né? Com essa aula que certamente nos trouxe aí muitos insights. Eu mesma fiquei pensando, e principalmente para todos os administradores, né? E para os futuros administradores que estão aqui presentes. Eu acho que o administrador ele tem um papel fundamental no desenvolvimento dessa cultura ou dessa nova cultura que o professor trouxe para nós hoje, né, dessa integridade corporativa e da compliance, de sedimentar essa cultura empresarial. Agradecer também a todos os presentes, os alunos de administração, né? Essa aula foi pensada com muito carinho por mim, pelo professor Gustavo, pelo doutor Fábio, a todos vocês, principalmente para comemorar o Dia do Administrador, mas também para fazer um momento de integração aos alunos do curso de Direito. Então, registro novamente os meus agradecimentos e que essa aula sirva de inspiração para todos nós, né? Pensarmos na nossa jornada profissional com ética e compromisso. Então, desejo aí a todos uma excelente noite. Parabéns aos administradores e futuros administradores. E aí vou finalizar com uma fala de Abenato, né? O caminho para o desenvolvimento social e econômico, seja de um país ou organização, passa necessariamente pela administração. E aí, aproveitando o tema do professor, doutor Fábio, necessariamente pela integridade corporativa e compliance, né, professor? Tenho certeza. E muito obrigada a todos. Vou pedir para que vocês preencham o formulário, tá? Porque o formulário é para avaliar, mas também para registrar a presença de vocês para o envio do certificado de atividades complementares, tá? Tá um pouquinho enquanto eles preenchem. No mais, obrigada, doutor Fábio. Obrigada, professor Gustavo. Maravilha, obrigado. Principalmente o pessoal que está com a câmera aberta aí, a Ana, Silvana, A Ana, Maiara, Maicon, teve né? alguns que abriram e já fecharam, são MacGyver, tímidos. brilhante aluno do período de direito agora. Já vi em sala de aula ali É, pelas. Na última aula não estava, mas ele é a louco de ligeiro. Estela acabou de abrir, professor. Ó, o doutor Estela, Fábio conhece vocês, professor Gustavo também, né? Eu não os conheço.
Eu sempre falo, vamos abrir para que eu possa conhecê-los, mesmo que à distância. A filhinha da Ana também assistiu a aula, né, Ana? É isso aí. Muitíssimo. Excelente. Aí acho que é o Eu Ari não que abriu ali. A É o Júlia tá com Ari. problema, né, Júlia? Não conseguiu abrir, né? Não, mas eu tô aqui. Eu Tá aí, escutei né? tudo. Escutou tudo, né, Júlia? Que Sim. bom, Júlia. Que bom, que bom. Professora, onde que preenche o formulário? Eu enviei um link para vocês no chat aqui da reunião. Tá, Tem um beleza. botãozinho chat, e aí eu enviei o link para vocês preencherem. Primeiro E para registrar no presença. direito também aí, né? Porque ele é atividade complementar, né? Isso, para os alunos de direito também, Boa porque daí noite a eles vão. 4 horas. Bye, bye. Vai. Nós vamos mandar um certificado complementares para eles também, professor. Tá bem? Eu vou falar. Depois, e se puderem mandar um certificadinho também do evento, é bom para mim, tá? Pelo e-mail aí, claro. pode ser no celular. Para colocar no Lattes, né? Vou mandar Isso, sim, pode deixar. A nossa escravidão. A nossa escravidão Lattes, verdade. Minha mãe. A minha orientadora do doutorado, ela me dizia assim: tudo que você for fazer, Elaine, coloque no Lattes. Deu uma entrevista, coloque no Lattes. Fez um podcast, coloque no Lattes. É a nossa escravidão, exatamente. Por um lado, gosta do também, na Fukuyama, vida do então, docente, tem a modernidade líquida aí também, né, professor? É isso aí. Tem um livro do Fukuyama, já que tu gosta do Fukuyama, O Nosso Futuro Pós-Humano. Esse eu não li, professor. Esse livro é sensacional. É? Esse cara, ele ficou meio marcado pelo papo do fim da história, mas ele tem livro genial. E o mais legal do Fukuyama é que ele é de várias áreas, né? As origens da ordem política dele é sensacional, trabalhando nos primatas, lá nos macacos, no bonobo, símio, chimpanzé. Uma ordem política. O primeiro capítulo é espetacular. Eu estudei com foco nas relações de confiança e na teoria dos contratos, né? Pois é, que livro que tu usou? Oi? Que livro que era esse que tu usava, do Fukuyama? O nome dele, exatamente, o título não vou lembrar, faz um tempinho, mas era exatamente sobre as relações de confiança e teoria dos contratos. Eu tenho ele aqui, depois vou te mandar o nome. Tá. Eu tenho ele porque eu gosto do livro impresso. Tenho ele. Tem um livro muito legal sobre confiança, que é As Consequências da Modernidade, do Giddens. Na verdade, é um texto do Beck, um texto do Giddens e um texto do Scott Lessig, mas esse texto do Giddens é espetacular. Eu vou botar o livro aqui para partilhar. Eu vou partilhar pode partilhar o nome, professor, e o do... Tá aqui, ó. Deixa eu aproveitar aqui. Eu vou ler. Fazer propaganda para a Amazon aqui. E, ó. Esse livro aqui, é um ó, tema que muito me interessa. Esse livro sobre relações de confiança é espetacular. Espetacular. E o do Fukuyama, esse aqui, ó, Nossa Condição Pós-Humana, que eu boto sempre humano, porque eu nunca guardo o título. Esse livro aqui. Esse livro é espetacular, espetacular. Pós-humana. É sensacional. Ele já está um pouquinho... já passou um pouquinho no tempo, né? Já tem muito mais avanço tecnológico sobre biotecnologia, mas ele trabalha a diferença de terapia e melhoramento, se dá para fazer um admirável mundo novo ou não. Aldous Huxley, né? Seres humanos alfa, beta, gama, delta, aquele papo todo. É fantástico isso aqui. E aí provavelmente vai de encontro aí com a IA, né? Aí que tá. Ele não pega. Para IA tem outros. O que mais me impressionou para IA foi esse aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Esse aqui. A próxima onda. Esse cara é o cara que fundou a DeepMind. É uma empresa de tecnologia, depois foi vendida. E ele é um especialista em IA, em inteligência artificial. E ele coloca os riscos que ele enxerga. São dois autores, mas eu estou falando do primeiro, que é o Mustafa Suleyman aqui, tá? Esse cara é assustador. A possibilidade de eventos que matem milhares de pessoas para o século XXI é extraordinariamente assustadora. Porque tu não tem uma porta para bater.
Uma coisa é tu ter um Estado que larga uma bomba atômica. Outra coisa é tu ter a possibilidade de as pessoas fazerem isso hoje, não uma bomba atômica, mas, por exemplo, manipulação biológica, para quem tem equipamentos e conhecimento, o cara pode fazer com tutoriais, pode fazer pelo Aham. YouTube. E aí eu acho que vai de novo naquele paradoxo que nós estávamos conversando, né? Da questão da tecnologia, né? Então, o quanto ela pode ser boa e o quanto ela pode ser. O problema do cara aqui é o alcance dela nas mãos de todos. Aquilo que foi sempre não tão perigoso porque estava nas mãos de poucos, agora está muito no alcance de qualquer um. Aí tu tem lá um grupo daqui a pouco, vamos lá, pega um grupo lá extremista que nem aquele que é do sul do Iêmen, Uhum. que hoje inclusive é um adversário ali de Israel, e que não concorda com o certo jeito de viver mundial, eles podem trabalhar, por exemplo, na perspectiva de produzir uma pandemia. Produzir uma pandemia é muito fácil. Um cara Exatamente. do laboratório pode produzir uma pandemia de Como está Wuhan, como muito foi. fácil, ele pode usar isso para não usar para o bem, né? Isso. A utilidade que ele vai dar, né? A potência das invenções letal, a potência letal das invenções, ela está ao alcance de uma multidão de pessoas como nunca houve. Eu já tive invenções letais, só que elas ficavam nas mãos de poucos e tinha uma controlabilidade delas. O que o cara coloca é o desgarramento desse controle. E já tinha um livro do Eric Hobsbawm na virada do século XX, que era Guerra e Paz do século XXI, em que ele já prospectava isso, só que ele não falava de IA. Ele não falava de um drone que vai fazer o reconhecimento facial do Fábio, e se o Fábio está no GAECO investigando organização criminosa, o drone vai fazer o reconhecimento e vai dar um tiro na cara dele. Tu entendeu? É esse o tipo de técnica que tu tem nesse momento. É um pouco assustador, né? Claro que é. Ai, ai, mas ótimas sugestões. Alguns não conheço, vou ler. Todos preencheram? Maiara abriu a câmera agora, professor. Ela tava ali tava com duas páginas aqui. Eu não tinha visto. Oi, Maiara, prazer. Prazer é meu. Então, tá bom. Muito obrigada a todos, viu? Uma excelente noite a todos. Mais uma vez, muito obrigada. Tá bom. Beijão, um abraço para todo mundo. Tchau. 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 Tchau.